Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, médico pneumologista aqui da divisão de pneumologia do InCor HCFM USP, e estou hoje aqui com nada mais nada menos que o Dr. Frederico Fernandes, que também é médico assistente aqui da divisão de pneumologia do InCor e uma das maiores assumidades em DPOC aqui no país atualmente. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre os imunobiológicos no tratamento da DPOC. E Fred, a gente sabe que os imunobiológicos revolucionaram o tratamento dos pacientes com asma grave e agora temos visto um grande movimento com novas aprovações e diversos estudos com terapias biológicas em pacientes com DPOC. Queria começar te perguntando como é que está o cenário atual do uso de biológicos para os pacientes com DPOC. Perfeito, ótima pergunta. Então, a gente vê que os pacientes, o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, ele evoluiu muito nesse século. Quer dizer, nesses últimos 25 anos, a gente tem, de fato, algo a oferecer a esses pacientes em que a doença pulmonar obstrutiva crônica era uma doença praticamente órfã, em que o tratamento era todo extrapolado do tratamento da asma e a gente tratava com uma filosofia um tanto quanto equivocada. No começo desse século, então, surgem os broncodilatadores de ação prolongada, alguns específicos para tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, e isso já é uma grande ajuda para esses pacientes. No entanto, a gente ainda tem muitas necessidades não atendidas. E, assim como o imunobiológico revolucionou o tratamento da asma grave, a gente está esperando que realmente venham novas oportunidades terapêuticas para os pacientes com DPOC que possam garantir a eles também uma resposta equivalente. E a era dos imunobiológicos na doença pulmonar obstrutiva crônica começa agora. A gente tem, em pacientes selecionados que têm DPOC e não asma, estudos mostrando que imunobiológico, especificamente os inibidores lá do receptor conjunto de L4 e L13, tem um papel na prevenção da exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica daqueles pacientes com DPOC que tenham um perfil inflamatório do tipo T2. Isso é observado nos pacientes em que tem um eosinófilo sanguíneo acima de 300, que pelo menos por enquanto foi o principal critério de inclusão no estudo. O que aconteceu então com esses pacientes que eram exacerbadores, apesar de já com a terapia inalatória máxima, no momento em que eles começaram a receber o biológico? Eles melhoraram a taxa de exacerbação, que é um evento na vida do paciente com DPOC que pode levar ele a óbito ou a piora funcional, melhorou a função pulmonar, que é algo que eu não esperava dessa magnitude, um indivíduo que já estava completamente broncodilatado ainda ter um ganho da ordem de 80 ml em média da função pulmonar e melhorou, portanto, também qualidade de vida. Perfeito, Fred. Então a gente já tem aí uma aprovação aí, pelo menos em alguns países do mundo, do biológico inibidor do receptor de L4 e L13, mas a gente tem várias outras drogas em estudo no momento. Você poderia comentar um pouquinho o que a gente deve esperar para um futuro próximo? A gente, claro, o pipeline de imunobiológicos ele é enorme. O tanto de medicamentos que estão sendo estudados para DPOC nos traz uma promessa muito grande de uma revolução no futuro próximo. A gente sabe que a via inflamatória da doença pulmonar obstrutiva crônica ela consegue ser ainda mais complexa do que de outras doenças de via aérea, como, por exemplo, a asma. E a gente consegue imaginar que a inibição de pontos específicos dessa via inflamatória, por exemplo, mais alto dentro da cascata, com inibição de L33, de TSLP, pode eventualmente beneficiar pacientes com DPOC com critérios de inclusão um pouquinho mais amplos. Além disso, a gente está vendo, dentro dos imunobiológicos, uma revolução no sentido de facilitar o acesso. Estão sendo pesquisadas e produzidas medicações que não são necessariamente o uso do anticorpo inteiro, e sim apenas de algumas partes da proteína, o que vai fazer com que o custo seja muito barateado, que vai ser possível produzir o imunobiológico através de bactérias modificadas geneticamente e não necessariamente utilizar aí meios de produção com animais maiores ou com mamíferos, etc., que torna esse custo bastante proibitivo para um uso muito indiscriminado. Então a gente tem essas duas linhas,
novas moléculas que estão sendo pesquisadas e podem agir em pontos diferentes da inflamação, ampliando a indicação, e também novas vias de tratamento em que vai melhorar o acesso e permitir aí uma maior capacidade aí da gente atender diversos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, lembrando, né, que a DPOC é a terceira causa de morte no mundo, e a gente tem, entre os adultos com mais de 40 anos no Brasil, entre 10% e 15% de portadores de DPOC, ou seja, é uma doença bastante prevalente, que precisa, claro, de um tratamento com um custo acessível para não sobrecarregar o sistema de saúde. Eu acho que esse comentário é super pertinente, né? Porque a gente está falando que, além de entender melhor e escolher melhor o remédio com novas opções, obviamente também tem que garantir o acesso e ter essas novas tecnologias barateando o acesso às terapias biológicas, acho que vai ser super importante. E aí, Fred, na sua percepção, existe algum perfil mais específico de paciente que se beneficiará mais da terapia com imunobiológicos? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que pensar em quem que a gente usa atualmente e em quem que a gente vai usar em breve e como que vai ficar isso no futuro. Então, atualmente, o que acontece? Existem muitos pacientes que têm a sobreposição de DPOC e asma e expressam nessa sobreposição critérios para asma grave. E esses pacientes, infelizmente, por terem a DPOC associada, muitas vezes, na jornada terapêutica deles, a equipe que está atendendo não pensa em utilizar o biológico, porque, afinal de contas, ele tem a DPOC junto com a asma e essa DPOC acaba ofuscando esse lado da asma grave. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é assim, será que esse meu paciente que tem DPOC, ele tem asma? E pela asma ele tem indicação de imunobiológica? E é algo a sempre manter na nossa cabeça para não negar um tratamento que é potencialmente benéfico para um paciente que só porque ele tem uma sobreposição de duas doenças. E aí, o que a gente tem hoje, como eu disse, é um imunobiológico específico que já tem 2 trabalhos fase 3 concluídos e já está aí em vias de aprovação para seu uso clínico. E, nesse caso específico, ele tem como alvo os pacientes com DPOC que tenham uma inflamação tipo T2 mais proeminente. Então, portanto, pacientes com DPOC que persistem exacerbando apesar da terapia tripla e tem eosinófilos acima de 300 medidos, claro, numa condição em que eu vá ter, fora de exacerbação, fora do uso de corticoide sistêmico, para eu ter aí um biomarcador colhido de uma forma mais fidedigna. Perfeito, Fred. E, por fim, com a chegada desses biológicos para a DPOC, como é que ficam os outros medicamentos e terapias usadas no manejo desses indivíduos, como azitromicina, roflumilaste e válvulas endobronquias? A gente vai ter ainda espaço para usar essas terapias? Na verdade, o imunobiológico ele vem para adicionar e não para substituir, porque é uma medicação que serve para um nicho específico, diferente do que a gente já tem para outras medicações atualmente em uso. Então, a terapia tripla, ela não vai ser substituída por um imunobiológico. Ela tem um efeito que é diferente do ponto de vista até de melhora da função pulmonar e da falta de ar, que é aditiva ao imunobiológico. Então, ela, claro, continua. A azitromicina, o uso na DPOC, ela é restrita a um perfil específico de paciente. Geralmente aquele paciente que tem colonização com pseudomonas ou bronquiectasia e exacerbação. E, mais do que isso, ela funciona melhor no paciente que não expressa tanto a inflamação do tipo T2. Ela funciona melhor no paciente com DPOC, que é pauci-inflamatório ou tipo T1. Então, de fato, não compete, ela adiciona. Em relação à válvula endobronquica também, é um tipo muito específico de paciente com DPOC que pode ser submetido a um procedimento de redução de volume pulmonar ou válvula endobronquica. Aquele paciente que é muito dispneico, geralmente não exacerbador, porque a exacerbação complica muito esse tipo de procedimento, e tem um aspecto anatômico compatível em que a válvula, de fato, vai fazer um benefício. Então, de novo, não compete, adiciona para perfis de pacientes diferentes, se tornando uma terapia complementar. Fred, muitíssimo obrigado aí pelas explicações. Eu acho que a gente está numa nova era também do tratamento da DPOC, com muita coisa para chegar e muita coisa que já chegou aí para a gente poder começar a usar como arsenal terapêutico dos nossos pacientes. Agradeço muito aí a sua participação e fiquem ligados aí nas próximas edições do nosso InCor Talks. Obrigado. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.